Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. Para nós é motivo de muita alegria estarmos de volta, que todos possam se sentir acolhidos. Alguém vindo a casa pela primeira vez? Muito bem. Fique à vontade, seja bem-vindo, tá? A gente abraça dentro da nossa simplicidade a todos que aqui adentram, lembrando que a casa é de Jesus e nós estamos aqui como usufrutuários, estamos sendo beneficiados, que possamos fortalecer esses laços cristãos. Nós iniciamos também o nosso trabalho. Eu gostaria também de dar as boas-vindas para o Marcelo Badarola. Dá um tchauzinho para o pessoal lá, Marcelo. Marcelo é amigo nosso aqui de Minas. Você nasceu em qual cidade, Marcelo? Belo Horizonte. Marcelo está residindo no Acre, né? Há quantos anos, Marcelo? 25 anos. Bodas de prata, Marcelo, no Acre. E o Marcelo retorna a casa, já esteve aqui, já fez estudo aqui conosco. E ele está de férias e aproveitando para a gente rever e também a gente conversar sobre doutrina espírita, né, Marcelo? Trocando experiência, aprendendo com ele, que está trazendo notícias lá do norte, e ele tendo a oportunidade também de estudar com a gente aqui, levando também um pouco do que a gente faz aqui, que a ideia de Allan Kardec é que os pequenos grupos se intercambiassem para que todos trocando experiências, aprendendo e aprimorando cada vez mais o processo da divulgação doutrinária espírita, cristã. E também aquele boa noite aos nossos amigos, né, Divino, do chat que estão nos acompanhando do YouTube. O Divino está representando o pessoal, né, Divino? Boa noite a todos, né? Já estamos com um grupo muito ativo aqui de 19 pessoas. Beleza, ótimo, já temos 19 pessoas no chat ali. Então daqui a pouco você fecha o micro, você traz as participações para nós e aquele abraço para todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita. E também os nossos ouvintes assíduos, os nossos amigos de Maceió, da Rádio Brasil Espírita, o nosso coordenador Márcio. Márcio, feliz aniversário, fez aniversário ontem. A nossa querida amiga Cláudia, e os demais membros da diretoria lá do William Crookes. Nós já fechamos lá uma ida nossa em agosto, lá em Maceió. Vamos retornar àquele lugar abençoado. Bom, gente, nós trabalhamos nas sextas-feiras com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857. O pessoal me pergunta, mas toda sexta-feira você repete, né? Mas eu estou precisando de fixar. Tem 21 anos que eu repito isso. Né? Porque toda semana tem gente nova, né? E é importante a gente dizer que não existe espiritismo sem Allan Kardec. Não podemos conceber espiritismo sem estudar a codificação espírita. A codificação espírita é um astro, um grande astro. E nós temos obras que são satélites, né? Que são sistemas. Existem obras valiosas, existem obras não tão importantes. Mas independente do valor de cada uma, espiritismo sem Allan Kardec não é espiritismo na acepção da palavra. E quando eu falo Allan Kardec, obviamente que ele representa o corpo doutrinário, ele representa a espiritualidade sob a tutela de Jesus, que oferece para a humanidade essa grande chave. A chave que é a doutrina espírita, para a gente entender a história da humanidade, para a gente entender a nossa história, a nossa trajetória como espíritos, e principalmente compreendendo esse momento tão importante da nossa vida,
nesse atual estágio evolutivo que tem um valor extraordinário a definir o nosso grande futuro. Então, nada melhor que nos reunirmos às sextas-feiras para estudar essa obra, que é dividida em 4 partes. Nós estamos na primeira parte, no capítulo 3º, que é intitulado A Criação. Na última semana, nós tínhamos um compromisso de fazer a questão 49 e 50. E nós não conseguimos nem fazer a 49, porque eu fui ler a 48, fui ler a 47 e fiquei assim, compromissado com a Dora, que é quem fiscaliza a nossa dinâmica de trabalho. E hoje ela falou assim: Carlos Alberto, vamos entrar direto na questão 50? Porque se você entrar na 49, você não vai conseguir chegar em Adão. Aí eu falei assim: olha, nós não podemos esquecer que Adão é feliz com Eva. Então, vamos só dar uma lida na questão 49, que não tem nada a ver com a Eva, mas é porque a Eva que me inspirou a ler a questão 49, só para a gente relembrar, porque nós trabalhamos o conteúdo dela de alguma sorte. No tópico anterior, que é formação dos seres vivos, ele se encerra com a questão 49. Vamos lá. 48. Não dá para ler a 49, porque ela já começa no embalo da 48. Mas eu não vou agarrar, não, pode ficar tranquilos. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Podemos conhecer a época? Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Questão 49. Se o germen da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente, como em sua origem? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies dos seres vivos. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Resposta: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Na questão 48 e 49, a gente vinha trabalhando, refletindo, sobre aquele momento inicial da formação planetária. Quando? Num período que um período anterior ao início da vida, na Terra propriamente dita, a espiritualidade sob a tutela do Cristo estabeleceu um painel preparatório para que no momento em que as questões geológicas, climáticas do planeta estivessem favorecendo, os germens da vida planetária seriam conduzidos naturalmente para que os seres aqui iniciassem, portanto, a vida de acordo com cada espécie. Então nós trabalhamos que o início da vida se deu num ambiente aquoso, né? No reino mineral. Posteriormente, nós vamos refletir sobre a terra, até a chegada do homem. Eu vou sintetizar porque já foi objeto de trabalho anteriormente. Então a questão toda aqui é o seguinte, que os germens desta vida no seu sentido globalizado, se encontrava, portanto, num estado de latência no mundo espiritual. Em torno do planeta existia uma camada, né, que a espiritualidade nos apresenta como
o protoplasma, que era uma camada viscosa, não é? Uma camada que favorecia, portanto, vamos dizer assim, o adormecimento, né? O acolhimento desses germes. Então, naturalmente, os técnicos espirituais foram lançando esses germes como se fossem sementes, de acordo com as espécies, com as épocas oportunas, até chegar no momento em que dos animais, em processo de evolução, oferecessem a própria estrutura para que o ser humano também chegasse e iniciasse, portanto, a sua trajetória na Terra. Então, a questão aqui, principalmente 49, os Espíritos estão nos respondendo o seguinte, que o homem aguardava esse período em que todo o processo da natureza iria favorecer para que ele chegasse como o ser mais evoluído de todos os seres. Por isso é que nós vamos entender no livro A Gênese, Moisés escrevendo que Deus foi criando os seres, né, os animais, os répteis, as aves, dentro de um processo escalonado. Não vou voltar não, porque senão eu vou ficar aqui nesse princípio, né? Eu já ia lá, eu ia buscar o primeiro capítulo do livro Gênesis. Mas é necessário a gente observar a sequência. Primeiro os peixes, os répteis, os animais, não é? Até chegar no homem. Aí nós vamos encontrar a citação. É uma citação extraordinária que nos mostra como que os técnicos espirituais trabalham. O texto diz assim: e façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a semelhança de Deus. Então, não podia ser Deus que fez, né? Deus cria. O papel de Deus é criar. Então, Deus não faz nada, ele cria. É estranho falar isso, né? Ah, mas Deus está me ajudando. Isso é infantilidade nossa. O papel dele é ser a inteligência criadora. Os espíritos somos aqueles que, criados por ele, temos o papel de fazer. Pegou lá? Por isso é que nós vamos observar. Não se assuste. Nós vamos entender o que vem a ser uma escala espiritual. Nós temos desde aqueles espíritos extremamente evoluídos, que estão próximos do Criador, até os seres mais primitivos da natureza. Os que são os mais simples estão em processo de desenvolvimento para chegar no nível da perfeição próxima de Deus. Um dia, o verme será um anjo. A bactéria será um espírito que vai conversar, que vai pensar, que vai sentir. Mas por enquanto é uma bactéria. Um dia, o princípio que está em evolução naquela flor vai ter uma experiência como animal. Como o animal de hoje, um dia, também se desenvolveu no reino vegetal. Então a vida pulsa em todos os departamentos da vida. Até onde que, a princípio, para a ciência não tem possibilidade de vida, nós vamos encontrar princípios espirituais em evolução. Pois não. Eu gostaria de pedir o seguinte: toda vez que alguém for fazer uma pergunta, que levante o dedo, que a gente leva o microfone para o pessoal de casa acompanhar. Tá bom? Pode falar. Sempre que a gente trata dessa matéria, que a gente vai a algum estudo, tem sempre uma pergunta, Carlos Alberto, e essa pergunta eu vou fazer, apesar de eu já saber a resposta, porque as pessoas ficam se pensando assim: onde estão então os intermediários, né, nesse momento? Se houve, né, uma transição da água para a terra, da terra, né, do réptil, tal. As chamadas gerações espontâneas. Onde estão os intermediários, né, na evolução, principalmente do homem? Onde está lá o Homo sapiens? Como é que se deu essa transição e por que ainda na Terra a gente não convive com eles? Ou já não mais convive, né? Sim. Esse desafio da transição entre as espécies
o elo chamado elo perdido, dentro dos próprios estudos que Darwin apresentou para nós de evolução dos seres. Esse processo ele é desafiador, porque aonde é trabalhada a ideia do elo perdido, não existe elo perdido, porque o elo ele se encontra no mundo espiritual. Então a transição de uma espécie para outra, nem sempre ela é desenvolvida nesse planeta, nesse berço, ele pode ser em outro berço. Não é? Então quando você encontra, por exemplo, na natureza, formas teratológicas, as projeções teratológicas, muitas vezes elas podem representar uma transição de uma espécie para outra. Então quando, por exemplo, se discute atualmente a ciência, até a questão de se trabalhar com os genes, né? De fazer alteração com código genético, etc., vocês observem como que o homem está dando passos extraordinários para chegar num ponto em que a mão do homem, obviamente com auxílio da mão dos técnicos espirituais, nós vamos chegar na condição, inclusive, de auxiliar na própria estruturação fisiológica da raça humana. O que os arianos, né? Porque nós vivemos na época que o que predomina no mundo é a raça ariana. E quando eu falo raça ariana, eu não estou falando a raça de alemães, de austríacos, a raça germânica, ou melhor, a raça ariana, que é descendente dos hindus e etc., é o que na atualidade de milênios para cá, estão conduzindo a evolução do nosso orbe em nível intelectual, com muita defasagem no campo moral. Mas eu chamo a atenção para isso porque, por exemplo, os alemães, que inclusive fizeram parte da própria estruturação, infelizmente, do nazismo, intuitivamente eles captaram o que vem a ser o arianismo, né, a purificação da raça, só que levaram para um outro âmbito, né? A purificação do homem do futuro, ele passa por uma série de procedimentos de alteração de DNA, de mistura de raças. Vocês acham que é por acaso que os sírios, o povo sírio, o pessoal da Ásia, do Oriente, da África, estão migrando para outras regiões do planeta? Isso é simplesmente porque está tendo guerra lá? Não. Sempre teve guerra, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou contar um fato histórico para vocês entenderem como é que a espiritualidade trabalha nessas alterações, nessas miscigenações entre as raças. No século 13 e 14, né, nós tivemos uma guerra que durou 100 anos. A guerra entre França e Inglaterra e França. Chegou num ponto tal dessa guerra que o mundo espiritual enviou uma legião de espíritos para interceder a favor da França, para que não houvesse uma complicação na estrutura do DNA dos franceses que viriam posteriormente, inclusive, que participariam até da codificação espírita. Sabia dessa história? E dentre essa falange de espíritos que reencarnou uma menina, que ficou conhecida como a Virgem de Domremy, Joana d'Arc, com uma mediunidade extraordinária. Para o mundo ela conversava com Deus, né? Escutava vozes dos santos e etc. E ela teve um papel determinante para que houvesse uma alteração e a guerra tomasse uma objetivação final. Porque a espiritualidade estava preocupada com a alteração que poderia a guerra trazer em nível da estrutura do povo francês. Então isso tudo a definir o seguinte, que existe uma organização, existe um planejamento. Então aqui nós estamos falando de evolução, no sentido do aprimoramento da raça humana,
Se nós formos fazer uma viagem no tempo e chegarmos lá no homem da caverna, na sociedade, vamos caminhar mais, a sociedade propriamente organizada, de 30 mil anos para cá, o salto qualitativo, é extraordinário para a nossa estrutura atual. A nossa estrutura atual. Porque o teu corpo hoje, a tua estrutura hoje, por exemplo, já parte para mundos mais evoluídos, aonde nós vamos ter uma longevidade muito maior do que a atual. Há pouco tempo se discutia aí uma média de 55, 60 anos. De 20 anos para cá nós já estamos pulando para uma média de 80 e tantos, não é? Tanto que a turma aí do governo já está discutindo com seus interesses políticos, porque não tem alcance para isso, mas eles já estão discutindo a questão de uma aposentadoria mais avançada. Na concepção deles, na nossa concepção, nós temos que discutir muita coisa, porque isso vai mexer com muita gente, né? Dentro de um sistema complicado e falido como o nosso, vai trazer dificuldade. Mas se eu subir ao monte e for olhar para baixo, eles estão certos. Estão certos. Por quê? Se você pega a revista espírita, Allan Kardec com os textos, né? Com as manifestações dos espíritos falando sobre a vida em Marte, em Júpiter, em planetas mais evoluídos, a média de idade é 200 anos, 300 anos. Vocês pegam o Antigo Testamento e vão ver, né? A árvore genealógica, você vai ver espírito lá com 500 anos, 600 anos. Obviamente que não foi aqui. Mas por que está escrito aquele texto? São textos intuitivos, registrados por uma realidade que aqueles que escreveram trouxeram, pois viveram essas realidades no mundo maior. Então a estatura vai aumentar. Gigantes. Né? Gigantes. Isso me deixa muito feliz. Porque eu ando meio constrangido perto do meu filho. Eu falei assim, de duas uma, ele está crescendo, a gente vai ficando, né? A taquara vai envergando. Você já fez papagaio na sua época? Né? A taquara, né? O bambu, você vai envergando. Pois não. Eu precisava de alguém aqui com o microfone. Quem que vai tomar conta aqui para mim? Pode falar. Eu tomo conta. Então vamos lá. É o seguinte, você lê a Caminho da Luz, aí você vê esse tipo de evolução, né? Ele vai falando da raça adâmica, ariana, parará. Então, aí hoje nós, seres humanos, somos mais evoluídos. Aí o que a gente tem de mineral, de plantas, etc., que está começando a sua evolução, isso significa que quando ele chegar ali perto da raça primitiva humana, ele vai encarnar em outros mundos, até que fique... É mais ou menos por aí. É isso, sim? Mais ou menos para sim, muito bem, é isso mesmo. Porque... Fecha para mim. O que é mais importante a gente entender é o seguinte, qual que é a grande dificuldade quando a gente fala de evolução, que a gente vai remontar essa história espiritual, que o psiquismo, o princípio espiritual, a mônada celestial, quando criada, ela vai estagiando nos reinos até chegar nessa condição de pensamento contínuo, de razão, de moral, de responsabilidade, etc. A grande dificuldade é a pergunta que é feita em todos os lugares. Quantos anos que eu tenho, então, afinal de contas? Quando que eu comecei a minha evolução? Aí, cai muito nessa resposta que a espiritualidade dá. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta, não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Agora, a gente não tem a certeza se os espíritos estão falando da Terra aqui, planeta, que está com letra maiúscula, ou se ele está falando da Terra espiritual que engloba toda a história, toda a tradição, toda a trajetória do espírito. Eu não posso. Seria perscrutar a própria criação. Quando que nós fomos criados? Bom, o nosso tempo, o nosso mecanismo de registro de tempo, ele não vai ser suficiente. É impossível você calcular isso. Agora, uma coisa eu posso afiançar para vocês.
Ninguém aqui começou a evolução aqui na Terra. Como homem. Tiveram alcance para pegar o que eu falei? Vamos pensar numa história da humanidade em torno de, vou chutar aqui, 30 mil anos. Você não tem só 30 mil anos de existência como homem. Então eu quero dizer para vocês que toda a população do planeta, nós, humanidade, viemos de outros mundos. Deu aí? Então quando eu falo assim que o cachorro é um animal, é um princípio espiritual, ele não é um espírito. Espírito é a concepção de ser humano, de pensamento contínuo. Deu aí? O animal não é espírito, ele é um princípio espiritual em evolução. O cão não começou a evolução dele aqui. Agora eu posso, quem sabe, arriscar para vocês que os elementos mais simples podem estar começando a evolução aqui. Uma alga, uma ameba, e por aí vai. Então, entrar nesse mérito é entrar num território que nós não vamos sair. E ele não é o mais importante. O importante para nós é a gente identificar a vida pulsante em evolução em todos os setores, em todos os departamentos. Todas as espécies são princípios criados por Deus. Entendeu, minha filha? Aí você vai entender. Aí a gente começa a deduzir. Na semana passada, o Paulo Neto estava aí, né? Ele falou do cachorrinho dele. Estão lembrados? Quem estava aí? Ah, mas o meu cachorrinho é tão inteligente porque ele sabe a hora de passear e a hora de tomar banho. Estão lembrados que ele contou? Na hora de passear ele fica todo serelepe. Na hora que ele percebe que a gente vai dar banho nele, ele esconde. Porque eu estava dizendo que o cão não tem uma inteligência contínua. Ele não tem um pensamento contínuo. Por isso que ele não tem responsabilidade moral. Ele não fica raciocinando se você hoje está de bom humor, se você está de mau humor, se você veio do trabalho, se você chegou do clube. Ele não tem essa capacidade. Mas ele tem reflexos condicionados que vão auxiliando ele a fazer associações. Por isso ele percebe. O processo, o relógio biológico dele funciona. É tão bonitinha minha cachorrinha. Ela que me fala a hora da minha dieta. Olha que legal. Olha pra você ver que mundo evoluído, Dino. Meu filho, tá na hora, sei lá, ir buscar uma bolacha. Por que ela avisa? Ela não é boba. Ela sabe que eu ir buscar a bolacha. Ela vai olhar para mim com aquela cara de misericórdia. E eu vou dizer para ela, você também está em dieta. Não, eu não vou falar isso para ela porque ela não está com dieta. Agora, obviamente que eu não posso dar todo tipo de alimento para ela porque a estrutura, a digestão e etc, é em outro padrão, em outro nível. Como em outro nível será a sua digestão quando tu desencarnar. Ah, tá vendo como é que um assunto puxa o outro? E a Dora tá assim, cadê o Adão? O Adão vai chegar agora, Dora. Mas quando você desencarnar, você vai ter necessidades no mundo espiritual. Tem sim. Se o nosso corpo físico é o retrato do corpo espiritual, então quando o espírito desencarna, na nossa reunião, eles não costumam falar assim, mas eu não morri não, meu coração batendo aqui. Não fala isso pra gente? Eu tô com fome, eu tô com frio. Uai, Casalberto, então será que a fome, não é? A crise econômica vai espargir do lado de lá? O espírito, obviamente que ele não tem fome da alimentação conforme a nossa. Mas ele está condicionado a ter uma dinâmica de vida que quando ele desencarnar, ele vai ter que se descondicionar. Entenderam lá o que eu quero dizer? Então significa que quando você desencarnar, o seu processo de evolução vai se dar do outro lado e você vai ter que se adequar a uma nova realidade. Agora, você tem inteligência para isso. O animal, por exemplo, os mais próximos a nós, eles vão se adequando de acordo com a vida que você oferece para ele. Não sei se vocês pegaram lá onde que eu queria. Deu aí? Então, o elo, foi falar de elo perdido entre as espécies, porque se você for entrar no mecanismo do detalhamento da evolução, você vai ver a cadeia. Mas de uma espécie para outra, não é?
costuma ter um buraco. E isso aí que foi a pedra de sapato do Darwin. Mas onde que está esse elo perdido? Aí o André Luiz fala, no mundo espiritual. Porque muitas vezes o espírito vem num processo tal que aqui existe uma interrupção entre as espécies, aí ele desencarna e no mundo espiritual ele já vai sendo aproximado de uma espécie mais evoluída e ele vai se adequando até que existe a possibilidade dele entrar naquele processo, ou de reencarnar, ou de enfolhar. Só para fazer uma brincadeira com vocês, porque reencarnar é carne, né? Se for folha, é enfolhar. Gostou da brincadeira, Gino? Muito de mau gosto, eu sei. Quer falar? Eu estou com a resistência com o número 50? A espécie humana começou por um único homem. A espécie humana começou por um único homem. Ah, mas eu aprendi isso, está escrito na Bíblia. Ok. Resposta: não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Allan Kardec faz um comentário belíssimo no livro A Gênese sobre Adão. Então, Adão, na realidade, ele representa uma raça. Uma raça. Que o povoamento da terra não começou com essa raça. Não começou. Porque seria contraproducente. Se nós estamos falando de uma cadeia em evolução, de repente vai surgir o homem do limo da terra, prontinho. É muito contraditório. É antagônico com os outros reinos em evolução. Certo? Basta a gente analisar a progressão da raça humana. Então, se eu estou falando que a raça a raça futura vai ser uma raça diferente da nossa, na sua estrutura, no seu comportamento, etc. Então, obviamente que os dados nos favorecem a interpretar, analisar o salto de qualidade do primata para a nossa posição do agora. Deu aí? Então, a raça Adão, conforme a tradição, foi criado por Deus do limo da terra. E aí, posteriormente, não é? Tem toda aquela história do jardim do Éden. Não é? E aí Deus, da costela do Adão, cometeu um grande equívoco. Qual que foi o equívoco, Carlos Alberto? O pessoal está esperando que eu fale. Eu falei, não, vou ser processado? Não posso. Isso é para brincar. Porque aí ele, da costela do Adão, criou Eva. Não foi? Eva, Adão e Eva. Bom, na realidade, esse procedimento registrado por Moisés, que era um iniciado nos estudos dos códigos da vida, porque ele viveu no Egito, na grande escola filosofal do mundo, porque o que nós estamos fazendo aqui é estudar o que aqueles espíritos trouxeram naquela época, liderados por um espírito chamado Hermes Trismegisto, o pai da filosofia da espiritualidade. Hermes. Doutrina espírita é uma chave. Falar isso com o espírito, a gente tem que ir até devagar, viu, Marcelo? Outro dia um falou assim, eu estava observando o estudo do indivíduo lá, estou estudando até teosofia. Eu nunca citei teosofia nas minhas falas. Mas se ele falou que a gente está estudando teosofia, porque ele conhece teosofia. Concorda? E na realidade, as doutrinas, todas as doutrinas, elas são um detalhamento ou particularidades de uma doutrina só.
de uma doutrina que apresenta para nós a dinâmica da evolução do espírito. Fomos nós que particularizamos. Fomos nós que demos características humanas a elas. Entenderam? Porque na realidade, o espírito tem necessidade de estudar o espírito. As religiões funcionam para nós ainda como apanágio, como remédio, como procedimentos, como é que eu vou tratar? Procedimentos fantásticos, maravilhosos. Oi? Terapêuticos. Mas não era esse campo que eu ia dizer. Eu ia falar da religião que apresenta para nós procedimentos milagrosos. Pronto. Vamos na tradição, que aí todo mundo entende. Milagre. Então, o que escapa à administração humana, a gente busca nas religiões. Que na realidade deveria ser procurar entender como capacidade a ser desenvolvida pelo Espírito. Porque todos nós temos o potencial da divindade, da perfeição. Todos nós somos imortalistas. Todos nós, intuitivamente, reconhecemos Deus. Você não precisa de falar. Você reconhece forças que estão para além do concebível, do cognoscível. Só que os mecanismos que nós fomos adotando como práticas, como rituais, foi ao longo dos milênios materializando o que é espírito, o que é essência. Entendeu? Então, muitas vezes, para você falar do espírito, a gente vem aqui, usa livro, didática, textos, imagens, etc, etc. São recursos audiovisuais, para que a gente possa ser tocado no nosso sensório físico, para uma realidade que está dentro de você. Você não precisa dela fora. Aí você cria mito, ídolo. O que é o ídolo? É o referencial do que você projeta, que você sonha, que você quer. Nas religiões, os santos. Por que nós criamos os santos? Os santos não foram criados pelos grandes, pelos avatares. Jesus nunca falou de santo. Somos nós que santificamos, nós que colocamos a auréola. Nós que ficamos assim, transferindo autoridade, responsabilidade. O que para alunos infantis tá bom, tá certo, não tá errado. Mas quando você vai se matriculando em escolas mais, vamos dizer assim, mais evoluídas, eu não gosto, não sei se cabe evoluída, porque fica parecendo que existe as involuídas, não é isso? Quando você vai se graduando, quando você vai adquirindo maturidade, aquilo que antes era leite para a criança que te atendia, hoje já não te atende mais. Então você não pode desconsiderar, você não pode desvalorizar a busca e a oferta no mercado. Mas nós temos que entender que isso acontece exatamente por causa desta maturidade ou não maturidade do espírito. Querem um exemplo? Vou ser prático. Nos momentos, sempre, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sempre fez referência ao profetismo, à mediunidade. Sempre. Desde que o mundo é concebido por homens, houveram médiuns e vão continuar existindo médiuns. Então nós criamos uma cultura de buscar no médium, que é intermediário entre dimensões espirituais, a solução para os nossos limites, as nossas dificuldades. Então nós conferimos aos médiuns um poder que eles não têm. Do mesmo jeito que nós transferimos para os espíritos a perfeição que eles estão em busca e não possuem ainda, e
E por isso eles estão convivendo conosco. Porque espírito que já atingiu um nível de evolução muito acima da humanidade não está convivendo conosco, não. Pegaram lá? Quer um exemplo? Vamos fazer uma reunião amanhã? Vamos mandar um fax. Não, fax? Não. Meu Deus. Vamos mandar um e-mail. Um zap. Um zap lá para o gabinete de Jesus. Topa? Será que Jesus fica no zap também? Aí um amigo me contou outro dia o seguinte, que um andarilho, chegou na porta de um restaurante, tinha várias pessoas, aí o andarilho viu aquele monte de gente usando o zap, aí o andarilho falou assim, com maior irreverência, você sabe por que criaram o zap? Aí, curiosos, deram atenção. Por quê? Porque o zap, ele aproxima os desconhecidos e afasta os grandes amigos. Filosofia profunda. Aproxima desconhecidos e afasta os amigos. Tem lugar que você entra aí que é proibido entrar com o telefone, porque as pessoas não conversam umas com as outras, só fica no zap. Eu estou falando zap para vocês entenderem, é o símbolo. Tá? Mas no nosso contexto, para a gente não perder a anedota, vamos mandar um zap para o gabinete de Jesus? E vamos marcar com ele uma reunião. Não vamos lá na prateleira de cima. Vamos pedir para ele uma reunião com os músicos. Vamos convidar 10 músicos para a gente bater papo com eles. Vamos pedir para ele Beethoven, Strauss, Wagner. Topa? Pode continuar? E aí vai 10 espíritos dessa categoria na música, para a gente bater um papo com eles. Será que nós damos conta de 10 minutos de conversa com eles? O que vocês acham? Você vai ter assunto? O que vocês acham? Ou vamos pedir uma reunião com espíritos da categoria assim, de Isaac Newton, não é? Albert Einstein, Copérnico, Aristóteles. Será que nós vamos dar conta de ficar com eles 20 minutos batendo papo? É loucura, não é? É loucura, não é? É loucura. Não vamos ter fôlego, vai ser uma reunião das mais chatas. Deu aí? Agora, fazer uma reunião com a galerinha nossa, né? Para a gente poder falar de futebol, discutir como é que anda o governo, como é que está aí como é que está essa vida cheia de zica, né? Um amigo me falou, não posso nem falar que minha vida está com zica. Porque antigamente ele falava, minha vida está com uma zica danada, né? Tudo dando errado. Hoje eu tenho zika vírus. Não dá nem para falar, olha, vai dali. Essa reunião vai ser boa. Vai ser boa. Ainda mais se a gente estiver assim conversando, vendo o jogo do time que a gente gosta. Vai ser bom demais. Julgar conversa fora. Já escutou isso, Ângelo? Vamos reunir para a gente julgar conversa fora? Eu estou falando isso com a maior espontaneidade. Não é uma reunião agradável? O que vocês acham? Podem ser honestos, vai ou não vai? Vai. Vocês são educados, porque eu sei que vocês estão querendo reunir com Wagner, né? Com Strauss, com Beethoven. Vamos refletir no nosso atual estágio evolutivo. Isso tudo caracteriza para nós a posição que nós ocupamos. Então, para que a humanidade evolua, a espiritualidade envia espíritos que já estão num procedimento de despertamento, mas um despertamento que esteja próximo com o adormecimento daqueles que estão necessitados de ajuda. Adão, raça adâmica, foi um agrupamento de espíritos
que vieram para a Terra porque viviam numa outra ambiência, em outros planetas. Emmanuel vai consignar para nós a estrela de Capela, os planetas que fazem parte daquele sistema, um sistema que estava entrando numa fase evolutiva parecida com a nossa, parecida com o que a Terra está vivenciando. Ou seja, olha o salto que nós demos, da barbárie até o ano de 2016, certo? Vocês acham que a gente evoluiu? Evoluímos muito, não evoluímos? Temos até o Zap Zap. Só que qual que é a dificuldade que a humanidade vive hoje? Oi? Gente, aproveite que o ambiente está tão gostoso, tão refrescante. A evolução moral. Essa nós estamos deixando a desejar. Certo? É como se nessa época nossa, nós estivéssemos sendo convidados para caminhar para um mundo melhor. Aí você vai ter o Zika vírus, você vai ter a dengue, né? Você vai ter as doenças, chikungunya, né? Vocês lembraram aí, né? Vocês vão ter, todos nós vamos ter problemas financeiros. Todos nós estamos vivendo um momento assim de muitos desafios na família, porque a família foi esquecida, porque as mentes brilhantes destruíram a base familiar. Estudávamos esse contexto ali atrás, numa reunião, e chegamos nessa conclusão de uma forma muito tranquila. Na década de 30, década de 40, Chico Xavier estava recebendo aqueles textos da espiritualidade, falando sobre o evangelho no lar, trazendo os romances, falando da família do Públio Lentulus, contando a história, por exemplo, lá da família de Rômulo de Célia, lá do livro 50 anos depois, mostrando para nós a importância de se valorizar a figura paterna, a figura materna, a posição dentro do lar, os princípios santificados de uma família, nosso lar. Lembra quando eles desenharam o ângulo para André Luiz, formando o ângulo reto? Naquele mesmo período, o sistema materialista estava industrial, consumista, estava trabalhando técnicas que redundaram nas consequências dos dias atuais. Substituímos muitos valores. E eu fico observando comentários, inclusive, que a gente encontra até nos nossos meios espíritas, tratando Emmanuel como machista, Chico Xavier com aquelas condutas evangélicas de passivo em excesso, que a visão deles é completamente contraproducente ao mundo que a gente vive na atualidade. Eu não vou entrar no mérito, porque cada um aqui tem condição de concluir consigo mesmo tudo que o nosso mundo proporcionou e que hoje nós estamos pagando uma conta altíssima, porque a família se encontra esfacelada. A sociedade se encontra numa situação dificílima, porque falta Deus. Porque o que vale é o prazer. Eu escutava de uma mãe dizendo assim: olha, quer saber de uma coisa? Meus meninos já estão adolescentes, eles já têm vida própria, eu quero é curtir a vida. Eu pensei assim, meu Deus, não é por maldade, não é por perversidade, é por uma total cegueira, é por um total embrutecimento uma mãe afirmar isso. E eu peguei esse exemplo, respeitosamente, porque eu até usei o exemplo apagando a imagem da pessoa, porque eu estou na ideia e no comportamento.
Porque a pessoa, eu vibro por ela. Não estou julgando nem condenando. Mas eu estou dizendo sobre comportamento. Aí a gente vai entender, por exemplo, por que é tão simples julgar tudo por alto. Vamos separar. Né? Ou vive junto, mas com aventuras fora do lar. Porque o sexo foi barateado, o prazer colocado à bancarrota. Bancarrota. A gente luta com os nossos filhos. Olha o drama do mundo atual. Você luta para educar os seus filhos e por questões de minuto vem alguém, compra a consciência dele, porque a criança, o jovem acredita, né? Quer se apresentar, acaba, e de repente é o suficiente para jogar por terra uma série de investimentos. Esse é o desafio dos pais. Esse é o desafio dos pais. Não é? Então a gente observa o desafio dos avós. E por isso se comportam também equivocadamente, porque querem substituir a tarefa dos pais. Esquecem que são avós, eles não são pais. Deu aí? Aí você convive na sociedade com amigos que hoje está sorrindo para você, mas amanhã você não está mais falando a cartilha dele, ele não quer saber mais. Então é uma competição, é uma dificuldade seríssima. Religiosos inventam mentiras para convencer, ideias pessoais que você percebe que existe uma insistência de ser imposta para confundir a cabeça das pessoas. Carlos Alberto, por que você está falando tudo isso? Porque é necessário que a gente reflita o que aconteceu na época da raça adâmica, que eles vieram para cá. Porque naquele período, eles viviam exatamente tudo que a gente está vivendo agora. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Quem quiser anotar para ler em casa. Deixa registrado, porque tem muita gente na internet que me pede as citações. Busquem lá. Nós estudamos até uma parte ontem no estudo do Apocalipse. A definir o seguinte, que nesse momento, que é um momento de transição que passa a humanidade, são bilhões e bilhões de espíritos que estão sendo convidados a se reposicionarem, mas como espíritos e não como cidadãos. Embora a cidadania faça parte. Você é autoridade. Cidadania faz parte. Então você vai lá, agora vai ter que pôr dedinho lá para votar, né? A assinatura digital, né? Como é que chama? Digital. Tomara a Deus que eles voltem para a antiguidade, para a gente poder escrever o nome do candidato. Né? Tomara a Deus que isso volte. Porque tem coisas que o mundo primitivo é melhor. Nos Estados Unidos, que a referência é primitivo. Para que se pensem. Como que a gente pode discutir aqui sobre contradições? Qual que é o período que a gente vive? Ele é caracterizado, apaga ali para mim, fazendo favor. Ele é caracterizado por um número chamado número 6, que no Apocalipse é o 666. Qual que é a representação do número 6? É o número da besta. É a besta. O que significa a besta? É a serpente do Jardim do Éden. Estão lembrados? Então, eu estou tentando contextualizar aqui o Adão, porque se eu chegar aqui, só para falar para vocês o que aconteceu, que está no livro A Caminho da Luz, em poucos minutos vocês vão saber que a raça adâmica veio para cá, não é? Acompanhe o estudo do Marcelo na internet, pelo site da FEA que vocês acompanham todo sábado às 14 horas, né? Agora 13 horas. 13 horas daqui. 13 horas daqui. Porque ele está lá 3 horas de fuso horário, não é isso? No Acre. Então ele faz um estudo sobre evolução. O Marcelo gosta dessa matéria da raça adâmica, então estudem com ele que ele tem muito mais propriedade. Mas aqui eu vou fazer uma adequação para dizer para vocês o seguinte, que vieram milhões e milhões de espíritos para o planeta. Eles, portanto, Allan Kardec classifica aliás,
nos auxilia a interpretar o fato histórico, tratando como raça adâmica. Essa raça adâmica, ela se dividiu em 4 grandes braços, de acordo com a característica dos espíritos. Então, uma leva de milhões de espíritos foram encaminhados para reencarnar, primeiramente no Egito, na Índia, né? A raça hindu. Essa raça hindu, ela se desdobrou e passou a ser a raça hindu-ariana. Na época, a população estava circunscrita à região da África, porque somos descendentes dos símios. Ali houve uma junção de espécies. Uma junção que depois, em nível biológico, se bifurcou. Espíritos que se mantiveram na evolução como primatas subiram para as árvores. E os outros deixaram de ser quadrúpedes e foram ser bípedes. Deu aí? Optaram por caminhar. Deu? Os quadrúpedes para utilizar as pernas. Aí veio o desenvolvimento dos primatas. Pegou lá? Até chegar no Homo sapiens. Então nós não somos irmãos dos macacos. Mas a raiz é a mesma. Ok? Então, quando a raça adâmica chegou, o homem sapiens já estava com os pés na terra, vivendo nas tribos. Já estava se organizando quanto grupos. O homem sapiens, o homem primitivo, os aborígenas, os autóctones. Estou usando termos aqui porque alguns vai ser fácil assimilar, mas os simples. Espíritos crianças. Esses espíritos crianças, portanto, receberam uma visita de milhões e milhões. Eu vou repetir. Reencarnando na África, como os egípcios, né? Os hindus, aqueles que vieram, os egípcios, vou voltar, que de onde vieram trouxeram propostas filosóficas, científicas, organizacionais, que viriam a se desdobrar no tempo. A parte mística. Os hindus, a parte mais filosofal, a parte mais religiosa. Só que nesse agrupamento hindu se desdobrou, porque dentre eles existiam aqueles mais passivos e aqueles mais ousados, aqueles mais ansiosos, aqueles mais, como é que eu digo assim, mais desbravadores. Então eles não ficaram satisfeitos na Índia. Eles começaram então a emigrar, subindo para o canal de Suez, né? Foram percorrendo para habitar posteriormente a Europa. Entenderam? E encontrando com os simples da terra, foram promovendo as miscigenações. O quarto grupo que eu não citei ainda foi um grupo de milhões de espíritos que formaram a raça hebraica, os hebreus. Entendeu? Qual foi o compromisso dos hebreus? Os hindus arianos. Compromisso deles: a intelectualidade. Foram eles que intuitivamente trouxeram a águia como símbolo da evolução desse povo. A águia que hoje é o símbolo de muitas repúblicas, como foi do Egito e posteriormente do Império Egípcio e depois a República Romana, posteriormente o Império Romano. A águia, símbolo do nazismo. A águia, símbolo dos Estados Unidos da América. É extraordinário. A gente associa a águia com os procedimentos bélicos. Mas na realidade a águia, ela é um pássaro que representa o voo, a ascensão do espírito. É extraordinário. Pra vocês verem como é que você pode avaliar um símbolo por 2 ângulos. E esse povo ariano, então, auxiliou na organização, portanto, do mundo ocidental. Obviamente, espíritos desbravadores, espíritos voluntariosos,
e que, inclusive, dentro dessa imigração, dessa miscigenação, proporcionaram muitas guerras, poderio, e etc, 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 etc. A política. Agora eu deixei por último a raça hebraica. Por quê? Porque a raça hebraica veio para a Terra para trazer os princípios da fraternidade. Foi a raça hebraica que trouxe para a Terra a fundamentação da família. Foi a raça hebraica que teve um compromisso seríssimo com a parte que viria a se transformar no cristianismo. Primeiro, com as leis, com a justiça mosaica. A raça hebraica que teve um compromisso extraordinário com o monoteísmo. Deus único. Deus Pai com Jesus. Deu aí? Mas uma raça de um orgulho contundente, intolerante. Então, cada um desses quatro braços vieram para a terra porque deportados foram do mundo no qual viviam. E que esse mundo, de onde vieram, portanto, associado com o nosso momento atual, eles não conseguiam mais acompanhar a evolução da casa deles. Vocês vão entender isso, que esse assunto é extraordinário, é belíssimo. Eles não estavam conseguindo acompanhar o progresso moral desse mundo, porque no intelectual nós nos ajustamos. Gregos e troianos, todos nós temos o WhatsApp, todos nós temos o telefone, o micro-ondas, né? Todos nós temos recursos, temos entendimento para verificar o progresso, que é o progresso da matéria, que é conquista, tá? É conquista, é conquista. Só que o que acontece? Você está num ambiente, você tem a possibilidade de usar os recursos que todos estão usando. Só que você, por exemplo, está, voltado a usar o avião, fazer uma viagem para encurtar a distância. Mas existem outros que estão usando o avião para jogar bomba. Vamos pensar assim. Você tem a oportunidade de dar um recado para a sociedade, porque isso vai te fazer bem. Você vai crescer trabalhando em prol semelhante. Existe aquele que também tem a oportunidade, mas ele não quer pensar na sociedade. Ele quer pensar só em benefício próprio. Vamos ficar por aqui? O importante é a gente entender que todos nós estamos no mesmo barco. Agora, se a gente vai ou não continuar a viagem nesse barco, nós temos que, é imperioso, que ouvir a voz do comandante dessa nau. Quem é o comandante dessa nau? Alguém quer arriscar? É o governador do estado? O prefeito? É o diretor da Organização das Nações Unidas? Podem dizer, por favor. Vou beber água. Ufa, Jesus. Quem é o governador? Divino. Vamos dar um break, porque senão nós perdemos a audiência. Ok. Carlos Alberto, tem uma pergunta que a gente vai ter que retomar um pouquinho o início da palestra. Tem certeza? Jussara Guimarães. Eu custei chegar na questão 50. Ela faz a pergunta no seguinte sentido. Então, enquanto ainda é o princípio inteligente em evolução nos reinos, só se tornará espírito inteligente quando chegar na condição humana? Sim. A inteligência... O que caracteriza a inteligência, a condição humana?
Vamos deixar a inteligência um pouco à parte. Por quê? A inteligência, aliás, o pensamento é atributo do espírito, certo? Então o ser humano pensa. O animal, ou seja, os seres que estão mais próximos do homem, eles não têm um pensamento contínuo, racional, analítico, dedutivo. Como define André Luiz, o nosso coordenador me fez lembrar agora. Ele tem ideias relâmpagos. Eu citei o caso aqui, por exemplo, da curiosidade. O cão, ele vai progredindo a partir da sua curiosidade. Tem algo diferente, ele vai ficar atento. Ele vai tentar registrar ali com o seu olfato, com as suas percepções que extrapolam até as nossas condições de análise, porque os animais possuem também sensibilidade. Animal registra o mundo espiritual, sabia? Ah, gente, na minha época teve um filme, deve ter passado mais ou menos umas 496 vezes na Rede Globo. Ghost. Eu gostei tanto desse filme que eu assisti várias vezes. Do Outro Lado da Vida, com a Demi Moore e com Patrick Swayze, que desencarnou, né? Vocês assistiram esse filme? Ou eu estou tão assim, vindo de outros planetas? Não, vocês assistiram, né? Você se recorda que no filme tem um lance lá? Quem não assistiu, tá em tempo. Eu acho que pelo menos mais uma vez passa. Que o espírito está lá no ambiente, aí tem um amigo do alheio que está lá dentro da casa, né? Doido para dar o bote. Aí o espírito está vendo o ladrão lá. Mas a amada dele, né? Como nós, com as percepções todas obtusas, porque só pensa na matéria, né? Só pensa no que é objetivo, não viu, não registrou a presença do alheio na casa dela. Aí ele já tinha descobrido uma técnica de se comunicar com os encarnados, né? Tá lembrado, Marcentão? Aí ele vai dar um susto no gato. Aí o gato pula, arranha. Arranhou o indivíduo lá, lembrei da cena direitinho. Arranhou o indivíduo. Ou seja, o gato foi acionado pelo espírito. Quer dizer, o gato teve a sensibilidade para registrar a ambiência espiritual. Isso já aconteceu na casa de vocês? Vocês já viram os cães, por exemplo, registrar os fantasmas? Você já viu? É tão bonitinho. Quando isso acontece, o povo já estava em pânico. O cachorro registrou e todo mundo no hospital. Né? Não, é muito comum, estou falando sério. Por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas que desencarnam muito vinculadas aos animais, costumam elas visitar e os animais mudarem completamente o comportamento. Entrar em depressão. Em angústia profunda. Eu já vi cenas assim. O cachorro, o cão mudar o comportamento inexplicavelmente, enfim. Então é possível. É possível. Mas por que eu estava falando? Por que eu fui falar do cachorro? Ai, meu Deus. Por que eu fui falar do cachorro, Marcelo? Hã? Por causa do gosto. Mas por que tem a ver o gosto com a história? Vocês devem estar assim, eu tenho medo de ficar assim, não é verdade? Porque ele assustou o gato. Porque ela assustou. Mas por que ele assustou o gato? Já nem sei. Por que, Rodrigo? Ah, não sei. Ah, você também foi lá, né? Ô, Gislene, você tem que me ajudar. Por que eu fui falar do gosto? Olha pra vocês verem. Vocês estão aqui mesmo? Ah. Oi? Ah, foi por causa da pergunta. Ô, meu amigo, você me salvou. Mas é isso aí. Lê a pergunta dela de novo. Puxa vida, que feio, hein? Vai lá. O microfone tá lá. Não, mas pode ler só para mim, que é rápido. Okay. Então, enquanto ainda é o princípio inteligente em evolução dos reinos, só se tornará espírito inteligente quando chegar na condição humana? Sim. Então, eu estava dizendo a questão da ideia relâmpago, da curiosidade. Então, o animal pode ser induzido até pelo plano espiritual, é isso aí. Então, ele vai, o quê? Despertar a atenção.
Aí eu falei, exatamente. Vai acionar as suas percepções. O cão, por exemplo, não consegue registrar um processo de uma carga de adrenalina a mais que um ser humano registra, que isso o incomoda. Então ele tem várias percepções que estão para além das nossas exatamente pela necessidade de evolução dele. Agora, não tem condição de analisar os fatos. Ele deduz e vive a partir dos seus instintos. Mas aqui, vamos voltar, porque é muito importante a gente verificar o seguinte. Por que, então, que os espíritos foram convidados a sair daquele contexto? Como eu dizia, se você pode utilizar o recurso para o bem, todo mundo está usando para o bem. Mas alguém, um renitente, como dizia o Chico, um subversivo, década de 70, subversivo. É a história da formiga. Um dia eu conto para vocês a história da formiga. O Chico falou que as formigas eram subversivas. Porque ele fez prece, mandaram ele jogar. Pode contar. Mandaram jogar veneno na casa dele, porque estava dando uma praga de formiga. Praga de formiga. Aí o Chico falou: não, gente, vamos fazer prece, quem sabe as formigas, vamos embora e tal. Aí disse que o Chico juntou com a turma lá, fizeram prece. Aí beleza. Não, mas sumiu as formigas. Mas teve umas lá que continuaram lá a dar trabalho. Aí o povo, Chico, não teve jeito não. Aí bateram o veneno lá, as formigas morreram. Aí depois perguntaram pro Chico: mas Chico, por que as preces deram certo para umas formigas e para outras não? É porque aquelas outras lá eram subversivas. Então no processo é isso aí. Nós estamos sendo convidados pelo governador. Como que ele te convida? Teu nome, seu bairro. Wilson? Silvio. Desculpa, Silvio, a idade. Silvio, como é que o convite bate na tua porta? O megafone, a trombeta? Não. Carro de som? Não pode nem falar, daqui a pouco eles aparecem. Não, o convite bate na tua porta assim, olha, vinde a mim. Vinde a mim. É obviamente que numa tonalidade sutil, suave, que te internece. Porque esse convite só chega na hora que você está precisando. Quando você está na festa, quando você está com autonomia, quando você está se sentindo dinamizado no processo, esse convite não bate na sua porta, porque você já está interagido, você já está em interação com o progresso. Mas quando você cai, por esse ou aquele motivo, que você está assim, meu Deus, e agora? Aí o convite chega. Porque foi ele mesmo, o governador, que disse: quem precisa de médicos são os doentes. Aí ele diz assim, conforme a descrição do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ponto e vírgula. Não vou no restante. Ele está te chamando. Nós estamos vivendo, desculpa, Sônia, eu te pedi e não fui. Nós estamos vivendo um momento caracterizado pelo número 6, que se repete 3 vezes para nos testar. E esse 6 aqui, qual que é o sentido dele? De cima para baixo. De cima para baixo. Você é testado. Você tem a oportunidade de dar o seu testemunho, confirmando a sua necessidade de melhora. A atração magnética aqui é forte. Vai dizer assim, não vai à reunião não. Vai à reunião não. Você está lá no trabalho, você é um comprador de uma empresa. De vez em quando alguém vai te falar assim: ah, você compra muito na minha mão, vou te mandar um presente. Muitos compradores recebem esses presentes e aceitam. Não, mas está sendo presenteado porque eu comprei muito na mão dele. Você compra porque você é remunerado para comprar. Entendeu aonde que a onça começa a beber água? Então, vou te mandar um presente, tá aqui, ó.
O período é de transição. Eu queria trabalhar esse tema aqui com o Marcelo, que está aqui, mas vai ficar para semana que vem, Marcelo. Porque a gente ia ler, nós vamos ler a Epístola 11, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, que ele vai falar exatamente da raça adâmica. Da raça adâmica. Porque ele explica isso. O que aconteceu? Deus é Deus de judeu e é Deus de gentio. O que Paulo quer dizer? Que Deus é pai de quem sabe e pai de quem não sabe. O gentio é quem não sabe. O judeu acreditava em Deus único. O gentio era pagão. Na acepção dos judeus, filho de Deus, os outros não são filhos de Deus. O judeu é um povo escolhido por Deus. Os outros não são escolhidos. Entendeu as terminologias? Elas não estão erradas. Numa visão espiritual não estão. Por que o povo hebreu foi escolhido por Deus? Escolhido por Deus para uma missão. Você foi escolhida por Deus. Ela não foi? No seu contexto, não. Foi você. Agora, se eu conversar com ela, ela não foi, foi você. Pegou? Porque a conversa, o trato de Deus, os códigos divinos, eles têm a ver com o indivíduo, não é com a massa. Nós caminhamos. Jesus fala assim: vade de dois. Os apóstolos. Ele fala, não vai sozinho, não, vai de dois. Por que vade de dois? Porque dois multiplica, dois qualifica, dois são duas experiências, dois fala de dualidade, macho e fêmea. Não estou falando casal, não. Estou falando ativo e passivo. Que o povo na atualidade está fazendo uma confusão com a sexualidade aí, até no meio espírita. Está deixando a gente com o cabelo em pé. Cabelo em pé, com tanta bobagem que eu tenho escutado por aí. Vou ficar por aqui. Deixa o povo, daqui a algumas décadas, nós vamos entender as bobagens. Ativo e passivo. Você tem isso. O Yang e o Yin está dentro de você. Você tem macho e fêmea dentro de você. Pegou lá? Dualidade. E de dois são dois pontos de vista que devem se intercambiar. Mas a evolução, ela é individual. Por isso é que o Emmanuel fala sobre a importância da solidão. Tem gente que, se for falar de solidão aqui, sai correndo. Nossa, Casalvão, eu estou vindo para o centro espírita porque eu estou vivendo uma solidão profunda. Bom, pode estar vivendo até sozinho. Então é solitário. Solidão é um contexto muito mais profundo. Quando de dois você não conversa com Deus. Você não conversa com você mesmo. Pegou lá o que eu quero falar sobre a solidão? Testemunho, ele é pessoal, ele não é coletivo. Uma família inteira está vivendo a desencarnação da mamãe. Mas o testemunho é de cada um. A reação é de cada um. Como analisamos é de cada um. Hoje você é filho, amanhã você não estará filho, você poderá estar pai. Você poderá estar irmão. Hoje é marido e mulher, amanhã pode ser dois irmãos. A sua mulher hoje pode ser sua filha amanhã. O seu marido hoje pode ter sido o seu neto ontem. Isso para falar, a gente tem que falar com certo cuidado, que tem gente que está chegando no espiritismo achar que a gente está fazendo inversão de valores, igual os espíritas andam fazendo. Com a questão da sexualidade, eu vou reprisar. Porque tudo é natural, é normal. Muitas vezes é para justificar os dramas. Vamos devagar no trato com a evolução. Porque existe um potencial divino dentro de nós que precisa ser tratado com muito cuidado. Você falou das buscas das terapêuticas, característica dos necessitados. Mas nós vamos chegar numa condição amanhã de compreender que a grande terapêutica é a do bem. Só Jesus, só na prática do amor é que a gente vai solucionar os problemas. Agora, atualmente a gente precisa dos consultórios, dos profissionais. Até aqueles que dão palpite.
Na didática divina eu fiquei sabendo que terapeuta por excelência não dá palpite. O meu psicólogo falou que eu devo fazer isso. Tá você e ele lascado. A não ser que ele estiver falando para você que você precisa de se cuidar, etc. Aí são indicativas terapêuticas. Baterem na casa espírita, no atendimento fraterno, nós temos orientações espíritas. Fazer um esclarecimento. Porque atendimento fraterno não é consultório de psicólogos. Aliás, no movimento espírita, tomara a Deus que os atendimentos fraternos não sejam feitos pelo psicólogo. Porque existe muita confusão. É difícil separar o consultório do que o espírita deve indicar. O que o espírita indica? Frequenta a nossa reunião. Né? Vem cá. Chega devagarzinho. Você está sendo acompanhado por um profissional. O indivíduo desabafa, mas o desabafo dele também tem um limite, porque senão daqui a pouco começa a misturar. Entenderam como é que o assunto é mais delicado do que se imagina? Agora, a raça adâmica lá atrás, não quisemos ouvir a voz do pastor que dizia: vinde a mim. Preferimos o prazer, as questões do mundo mercantilista, consumista. Nós preferimos o egoísmo. Nós preferimos ser intolerantes. Aí o que aconteceu? Oi? Essa foi boa. Aí estamos aqui até hoje, né? Com certeza. O que aconteceu, gente? Vamos pensar. O mundo está progredindo. Aquele indivíduo que ainda tem prazer de pegar uma metralhadora e sair dizimando vidas, o que ele está dizendo para ele mesmo? Que ele não quer ficar com aqueles que querem progredir. É simples. É simples. Ele está com a metralhadora aqui, tirando vida em nome de uma religião X ou do ideal Y, ou para se resolver intimamente, porque muitos adotam a religião para resolver os seus problemas pessoais, se afirmam na religião. Aí ele está tirando vida lá, não tem problema não, eu vou chegar do lado de lá, estou defendendo a causa, eu não vou para o mármore do inferno. Isso é concepção. Agora, na hora que ele está tirando vida, cada bala que está entrando na cabeça de um indivíduo, ela está repercutindo no psiquismo dele. Porque os dramas, a história do passado dele está passando numa velocidade incrível. Alguém pode estar dizendo assim, mas olha lá que frieza. Esse alguém não tem a capacidade, a autoridade de saber o que está rolando na intimidade do indivíduo. Aí ele amarra uma bomba, explode o corpo. Para matar outras vidas. O que esse coração, o que esse indivíduo, ele é filho de uma mãe. Não esqueçam disso. Ele é um ser humano. Ele tem família, possivelmente. Se não morreu, todo mundo na guerra, né? Mas eu quero dizer o seguinte, ele é um ser que é nosso irmão. Ele está ouvindo. As vozes, os clamores estão dizendo, o mundo está evoluindo. O mundo está evoluindo. Olha, veja se tem um pneu no fundo da sua casa que está acumulando água, que pode ter um mosquito que vai lá, que vai transmitir doença. Aí ele está assim, tô nem aí. O que ele está dizendo? Mosquito, vai lá e vem cá. Concordam? Ou seja, lei, causa, efeito. Então, estas opções do indivíduo que tem a capacidade de estuprar uma criança de 5 anos de idade, observem bem como que a sociedade hoje reage. Pedofilia, intolerância, uma série de coisas que para nós virou assunto comum, que caracteriza uma indignação. O que é indignação? É um patamar que a sociedade está atingindo. Antes não era indignação, era comum. Pegaram lá? Então, a partir do momento que há uma indignação, que há um recado que a sociedade está evoluindo, aqueles que não se adequam e
que estão cometendo essas atrocidades, que estão indiferentes, que não estão nem aí para o que está acontecendo no endereço do lado, eles estão formando a raça adâmica que vai habitar um mundo igualzinho à Terra há 100 mil anos atrás. Onde não tinha zap-zap, não tinha cafeteira, não tinha televisão 3, 4, 5D, não tinha as facilidades. É voltar para um tempo em que a força predomina sobre o espírito. Nós estamos, o futuro da humanidade caminha para que o espírito domine a força. A força da inteligência. Qual inteligência? As diversas inteligências. Não é uma inteligência só. Inteligência emocional, racional. Tem muitas pessoas que são muito bem definidas em alguns setores, em outros estão precisando de ajuda. Então nós estamos numa escola com vários departamentos, com várias lições, com várias matérias, porque nós estamos pedindo para estudar. A reunião da FEAC, ela proporciona para nós uma verdadeira enxertia divina. A doutrina espírita para nós é enxertia. Eu vou falar semana que vem, da questão 51. Como que o Paulo fala da enxertia divina? Como é que você faz? Quem mexe, quem lida, quem conhece a natureza, como é que você enxerta? Faz uma enxertia, por exemplo, entre laranjas. Você vai pegar uma espécie. Pega a espécie de uma outra. Você vai fazer a junção de duas espécies. Uma espécie melhor na espécie pior. Não é assim? Está correto, Marcelo? Você já fez muito isso na infância? Como que é a enxertia divina? É o melhor no pior? Para alguns espíritas nossos amigos porque o grande lance é que vai reencarnar agora uma leva, vai descer caminhão não, né? Naves, eu sou pobre do interior, é dureza, operário, vai falar caminhão, não é? Vai descer assim, naves e naves, vão ser milhões de espíritos que vão vir lá de Alcíone, de Sírios, espíritos que vão dar um jeito para acabar com os jatos, porque aí não tem que lavar, né? Quem quando tiver jato, tem que lavar jato, não tem? Lava jato. Aí não vai precisar. Aí eles vão mudar o painel, vai ficar um sistema extremamente equânime, igualitário, todo mundo assim com aquela visão socialista, assim, de um mundo perfeito. Só pouquinhos lá, né? Só a cúpula muito bem, e os socialistas são arquitetos disso, né? Só a cúpulazinha muito bem, o resto, todo mundo igual, muito feliz e dizendo amém. Que Deus nos abençoe para a gente estudar mais. Porque a enxertia divina, nós precisamos, nesse atual estágio, precisamos de conviver com pessoas equilibradas, faz bem para a gente, estudiosas, pessoas que dão a vida pelo semelhante. Então, estão reencarnando espíritos, mas um processo natural. Quantos desses estão dentro da nossa família? E a gente identifica num momento que ele está jogando um futebol, que ele te dá uma lição que deixa você, qualquer um de nós, envergonhado. Quantas crianças que estão falando assim, como eu assisti outro dia, uma criança dizendo, olha, eu estou economizando água, 6 aninhos. Eu economizo água, porque a água do planeta está acabando. Mas o vovô, ele lava o passeio todo dia. E eu falo todo dia com o vovô. Mas o vovô está velhinho, ele não aprende. Aprende. Por isso, a reencarnação. Por isso, a mudança. Então, esse processo de conscientização quanto ao lavar ou não o passeio, é um processo extremamente simples de resolver. Porém, ele precisa de tempo. Diferentemente quando existe complicações de ordem moral que requer um aprendizado de um curso de tempo maior. Porque Deus, vamos lembrar disso,
Deus não expulsou a raça adâmica do paraíso. Não. Fomos nós que optamos por comer de um fruto de uma árvore que foi alertado para que a gente não comesse. Talvez vocês possam não se recordar, mas é da árvore da ciência do bem e do mal. Dessa árvore, está escrito no livro Gênesis, não comereis, porque se comereis, morrereis. O que está dizendo? Você comer o fruto de uma árvore da ciência do bem e do mal é se descobrir. Por isso que o símbolo do pecado, dito original, que na realidade a serpente simboliza aqueles convites para o despertar da nossa concupiscência. Esse convite bateu na porta de Adão? Eu brinquei, né? Foi daquelas que complicaram tudo, né? O convite bateu na porta da Eva, não foi? Agora eu estou falando que Adão e Eva são individualidades? Eu não disse para você que o Adão está aqui? Que a Eva também está aqui? Então nós somos engodados, nós nos permitimos cair pelos planos do sentimento e não da razão. Pegou lá? Então, nós precisamos de entender esse mecanismo em nível íntimo, para que a gente possa ter o entendimento no sentido operacional e fazer de Adão Jesus, de fazer de Eva Maria Santíssima. É o processo evolutivo. E fazer da serpente que se transforma num dragão, que solta fogo pelas ventas, fazer dessa serpente um instrumento para a redenção de todos nós. A força que é trabalhada da nossa libido, os nossos potenciais espirituais, eles passem a ser utilizados, por exemplo, para você dar um passe, para você dar vida, para você procriar, para você poetizar, para você dramatizar, para você encantar, para você romancear, para você oferecer esperança. Então, se ontem a força foi motivo da queda, como define Paulo de Tarso, há quedas de uns e há soerguimento de outros. Porque quem cai das estrelas sabendo o caminho delas, chegam até nós e nos mostram que é possível viajar para as estrelas. Só pode dizer quem sabe, quem já viveu. Então, em todos os mecanismos da vida, nada se perde. Porque a ideia, como definiu, como captou o médium Lavoisier, na esfera da espiritualidade nada se perde. Nada se cria, ele se equivocou. Porque tudo se cria a partir do amor de Deus. Mas nada se perde. Tudo se transforma. E com Jesus, podemos transformar as pedras em pães. E dos espinhos, nós vamos descobrir o potencial magnânimo das rosas. Que a vida de cada um aqui presente possa estar sendo inspirada pelas rosas, embora com os espinhos que nos alertam, ou talvez nos apontam a beleza delas. Não esqueçamos que as pedras, se para uns é motivo de tropeço, as pedras para o cristão são instrumentos valiosos para a gente edificar um templo sagrado chamado felicidade. Que a felicidade passa a ser mais presente na vida de cada um de vocês. E eu vou repetir, nos instantes que a gente se sentir frágil, recordemos a importância da oração.
e da presença sacrossanta de Jesus, que nos prometeu um dia: não vos deixarei órfãos, estarei convosco até o fim. Ele é o amigo que jamais nos abandonou. Chega o momento, agora, que nos compete senti-lo e não ficar esperando que alguém fale isso para a gente. Que um livro nos mostre isso. É de capital importância que a gente perceba isso. E isso só depende de você. Só depende de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Semana que vem eu acabo 10 minutos antes, porque eu tirei 5 minutos de vocês, estendendo a reunião um pouco mais. Muito obrigado.